Fala pessoal, aqui é o SGP. No nosso último vídeo, a gente foi atrás de todos os caçadores de recompensa que estavam vindo atrás da gente. Em vez dos caçadores nos caçarem, a gente caçou os caçadores. Meio irônico isso. Enfim, a gente foi falar com a Kate que a gente foi atrás de todos os caçadores de recompensa e que não tinha mais nenhum. Quer dizer, ela tentou ir atrás da gente, né? Ela tentou pegar a gente desprevenido. E aí ela disse que só que ofereceu uma recompensa pelo cal. Só que ela disse que não bastante. Que ela queria que os caçadores de recompensa, os que a gente foi atrás, toda vez que a gente derrotava eles, a nossa recompensa subia. E a gente derrotou 16 deles. E parece que a nossa recompensa aumentou e bastante. Aí ela. Aí os caçadores de recompensa conseguiram nos achar graças a ela. E bom, a gente derrotou ela. Aí quando que a gente estava derrotando ela, o Boba Fett ele apareceu. O Boba Fett ele apareceu. E aí ele foi lá, né? Mas tinha uma recompensa por ela. Aí, bom, eu acho que a recompensa por ela era do mesmo valor do que o Cal, ou menos. Aí o Boba Fett ele foi lá, ele prendeu ela lá, e aí o Cal deixou ela ser levada pelo Boba Fett. Enfim, assim como o do último jogo, esse vídeo é um vídeo de curiosidades. E a gente vai. Primeiro eu vou falar sobre o significado das cores dos sabres de luz. E aí depois eu vou falar sobre os jogos que eu vou exibir do futuro. E também o que mais que eu vou falar? Bom, enfim. Esse aqui é o último vídeo de Star Wars Jedi Survivor. Então, bora lá começar. Podemos testar componentes novos. Tá. Eu acho que. Pera aí. Cadê? Achei, ó. O da Kate. A gente pegou o blaster dela como recompensa. Tá, mas não é isso que eu quero mostrar. Tá, componentes, materiais, cores de sabres de luz. Enfim, bora lá. Vamos começar com uma das cores clássicas de Star Wars que apareceu lá nos anos 70. Tá, azul. Servia como protetores. Sabres de luz com a cor azul significava meio que um símbolo de justiça para os Jedi que protegia as pessoas. E, enfim, verde. Tá. O verde tem o maior controle da força, do controle da força, das pessoas que, que, que têm bastante sabedoria e que querem buscar mais um pouco. Que o verde também significa como por exemplo, se alguém provocar o Jedi com um sabre de luz verde, aquele Jedi ele não ataca. Ele só vai atacar com uma cor verde assim quando que for realmente necessário, quando que alguém for atacar ele. Tá. Tá, agora roxo. Tá, roxo. O roxo ele é um equilíbrio entre o lado sombrio e o lado luminoso da força. Bom, o roxo, né? Ele como é que posso explicar? Quando você mistura o azul entre o vermelho, aí se torna roxo. Aí o ator que fez o Mace Windu, ele disse que a cor dele era roxa. Então, se não fosse por ele, a cor roxa nunca existiria em Star Wars. Enfim, em combate pode ser um pouco bem feroz, né? Quando que for ir pra cima do inimigo com alguém que tem a cor roxa.
mas também é do lado luminoso da força. Quer dizer, quando que for pra cima, né, é bem feroz do lado sombrio, mas ao mesmo tempo é, como é que eu posso dizer, mais sensível ao lado luminoso. Tá, agora o próximo é amarelo. É usado pelos guardas do templo do lá. Peraí, não. Amarelo, achei. É usado pelos guardas do templo Jedi. Bom, os guardas do templo Jedi continham uma máscara e um uniforme que diziam ser os guardas do templo Jedi. Tinha. Eu acho que tinha mais de 10 lá em Coruscant. Enfim, eles tinham uma máscara e o que mais? Tinha uns. Enfim, eles queriam proteger o templo de qualquer invasor que tentava roubar as informações dos arquivos Jedi à força. E é para isso que os guardiões serviam. E o grande inquisidor, ele era um guarda do templo Jedi, mas aí depois ele foi pro lado sombrio, se tornou um inquisidor, ele foi um grande líder dos inquisidores. Enfim, anciano. Bom, é que nem a azul, é que nem essa cor. Azul é um azul escuro, então o anciano é que nem um azul claro, Então vamos considerar que é a mesma coisa que eu mostrei no azul. Tá, magenta. Infelizmente eu não encontrei nenhum significado para essa cor, infelizmente, durante minha pesquisa. Índigo, eu acho que podemos considerar a mesma coisa a do roxo, porque índigo é quase igual a roxo, né? Então bora lá. Tá, deixa eu ver. Laranja. Não, peraí. Laranja. Tá. Laranja tem dois significados do laranja. O laranja significa que alguém está querendo buscar mais sabedoria, né? Então, mas também o laranja também significa que muitas vezes os Jedi adotaram que buscar uma abordagem mais agressiva em combate. Ou seja, laranja, como vocês podem ver, também é bem longe, bem similar à do vermelho, que os Jedi estão querendo ir pro lado sombrio, enfim. E a penúltima, né, é a bem clássica também, que apareceu lá nos anos 70, o vermelho. Bom, o vermelho, né, é claro, significa a cor do Sith, do lado sombrio. O vermelho é temido e é sinistro, e é a cor do Sith, representando a paixão e a agressão e o desejo pelo poder, é claro. E o branco, para quem que não sabe o branco, né? Bom, eu já falei várias vezes no último jogo, e aconteceu com Teganguera, o ritual do sangramento de sangue. Bom, para qualquer... O Cristal Kyber, né? Ele pode mudar de cor de acordo com a sua personalidade. Também o significado das cores também significa a personalidade do usuário do sabre de luz. Enfim, qualquer uma dessas cores, índigo, verde, laranja, significa ao lado do Jedi. Enfim, o vermelho é a cor do Sith. Para que o Cristal Kyber ele possa ficar vermelho, como eu já falei várias vezes, tem que fazer um ritual de sangramento de sangue. Aí você tem que pegar esse cristal, segurar na mão, e aí você tem que focar todo o seu ódio
e a sua raiva no cristal. Aí depois disso o cristal fica vermelho. E isso aconteceu com o Tengangera, e com os Inquisidores, e com o Darth Vader e com o Kylo Ren. Com o Kylo Ren foi um pouco diferente. Depois, quando que ele transformou o seu cristal Kyber vermelho, o cristal dele partiu em dois. E aí, peraí, o componente aqui, o componente... Como Não, que peraí, ficou? não é. Tá, isso aqui, ó, aguarda. O Kylo Ren, quando que ele criou o seu sabre de luz, ficou mais ou menos assim. Antes dessas coisas aí, essas duas pontas aí da guarda. Enfim, aí o Kylo Ren, ele o cristal dele partiu em dois. Partiu em dois. Aí as duas bordas aqui, né? Parecia que precisava de mais de duas entradas. Se ele não fizesse isso, o sabre dele ia explodir. Então ele fez essas duas entradas, aí ficou assim, né? Mas também um Jedi pode fazer isso também, mas a guarda deixa o sabre um pouco mais pesado. Isso geralmente não acontece muito com o Kylo Ren, pelo que eu me lembro, né? Enfim, o branco, o símbolo da pureza e da redenção. E geralmente o peraí, geralmente associado àqueles que abandonam o lado sombrio para abraçar o lado luminoso novamente. Bom, quando que o cristal Kyber fica vermelho, aí você tem que segurar ele, né? E aí você tem que usar toda a sua paciência, tudo que você aprendeu como Jedi. Aí o sabre vermelho, ele vira branco. Aí não tem como mudar para nenhuma dessas cores. Bom, é assim que funciona, né? Como a Ahsoka Tano, ela não se tornou uma Sith depois da Ordem 66. Ela é o seguinte, um Inquisidor foi atrás dela e ela aconteceu nas histórias do Jedi no sexto episódio. No sexto episódio, enfim, ela estava trabalhando como fazendeira em um planeta. E aí o Feno ia quase derrubar uma de suas colegas trabalhadoras. E aí ela usou a força secretamente para ajudá-la. E aí alguém percebeu, ela viu que ela usou a força para levitar, para empurrar, né, aquele Feno de longe, mesmo não estando perto. Aí a Ahsoka conversou com a trabalhadora a colega dela, né, que ela também percebeu que a Ahsoka usou a força. Aí a Ahsoka tentou disfarçar, e mesmo ela disfarçando, a trabalhadora mesmo assim descobriu que ela era uma Jedi. Enfim, ela admitiu, ela prometeu que não ia contar para ninguém, já que naquela época a galáxia estava bem perigosa por causa dos Inquisidores. E, bom, já que a Ahsoka era uma Jedi, ela não estava segura em lugar nenhum. Então, um dos trabalhadores que viu ela usando a força acabou ouvindo a conversa das duas. E aí eles chamaram o Império e mandaram um Inquisidor para lá. E ele devastou tudo e ficou... A casa dos trabalhadores ficou completamente em cinzas, literalmente. Aí, quando que o Inquisidor finalmente achou a Ahsoka, aí, bom, ele foi pra cima... A Ahsoka foi... Ele tentou ir pra cima dela, só que aí a Ahsoka pegou o sabre de luz dele e aí, enfim. Aí depois, quando que ela pegou o sabre de luz dele, ela fez algumas mudanças. E aí ela pegou o cristal de luz, o cristal Kyber que estava dentro do sabre de luz. E aí mudou para vermelho para branco. E aí depois disso, o senador Organa, que é o pai da Leia Organa, ele estava
ele ajudou a formar a rebelião. Enfim, aí ele queria que a Ahsoka fizesse parte, né, daquilo. E aí, bom, o senador Organa, ele não gostava muito do que o Império estava fazendo, então ele ajudava a Ahsoka ou o Obi-Wan a, a se protegerem contra o Império, tentar ajudar ao máximo, mas como senador ele não podia fazer muita coisa. Enfim, agora eu contei o significado, né, das cores dos sabres de luz. Enfim, agora sobre os próximos jogos que eu vou exibir. Bom, os primeiros dois jogos que eu vou exibir são Lego Marvel Super Heroes 1 e o 2. É isso aí. Então, é isso. Eu tô terminando aqui com Star Wars Jedi Survivor. A nossa aventura de Star Wars pela galáxia muito distante terminou por enquanto. Mas tomara que esse ano, o ano que vem, eles vão lançar o próximo jogo de Calcastes. E aí depois, quando que eles encerrarem o terceiro jogo de Calcastes, eles vão fazer uma série ou um filme de live action de Calcastes. E tomara que fique muito bom, porque os dois primeiros jogos de Calcastes fizeram muito sucesso. E se o terceiro jogo for fazer bastante sucesso como os dois primeiros jogos, aí sim ele vai ganhar uma série ou um filme. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Então se inscreva no meu canal, deixa o sininho no like e ativa o sininho para notificações. Então, tchau, falou!